Olá, boa tarde. O Ministério da Educação prorrogou mais uma vez o prazo para a renovação dos contratos do primeiro semestre de 2015 do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O novo prazo termina em 20 de julho. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Parlamento Paulista entra na rota de discussões sobre a terceirização. Lançada a Frente Parlamentar de Preservação do Meio Ambiente em São Paulo. Deputados e professores discutem mudanças no ensino médio no estado. Ato solene debate maneiras de acabar com a intolerância religiosa. Uma frente parlamentar lançada aqui na Assembleia vai debater os problemas provocados pelo diabetes. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Mais um passo para aproximar a justiça do cidadão. Em São Paulo foi criado o projeto Empresa Amiga da Justiça, que ajuda o cidadão a resolver questões práticas do dia a dia. E o repórter Jorge Machado está no Tribunal de Justiça de São Paulo e tem aí mais informações ao vivo. Jorge, como funciona esse projeto? Boa tarde, Sérgio. Esse passo já foi dado e eu vou conversar com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador José Renato Nardini, que vai falar sobre o projeto Empresa Amiga da Justiça. O que vem a ser esse projeto, presidente? Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse projeto é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo e hoje, por ser o maior do planeta, ele também tem o maior número de ações em curso. Nós não temos um quadro brasileiro, temos um quadro assim em trâmite, né? E essa judicialização excessiva, ela praticamente é epidêmica, né? Sinal de saúde. Então nós precisamos fazer com que aqueles... Estamos com um pequeno problema técnico, mas daqui a pouco a gente volta com essa reportagem do Tribunal de Justiça. Bom, À 1h30 da tarde, no plenário Dom Pedro I, tem eleição para definir presidente e vice-presidente da Comissão de Fiscalização e Controle. Você pode assistir ao vivo pelo portal da Assembleia, na internet. e hoje tem reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados debatem as diretrizes orçamentárias do ano que vem e o repórter Mauro Frisma acompanha a reunião e tem agora mais informações ao vivo. Boa tarde para você, Mauro. Olá, Sérgio Everton, boa tarde a você. Neste momento, o deputado João Paulo Rilo está lendo o voto em separado elaborado pela bancada do PT, que é a proposta da oposição ao projeto da LDO apresentado pelo governo do Estado. Esse texto é longo, tem mais de 80 páginas e acata todas as emendas parlamentares, 270 no total, que foram apresentadas durante a fase de pauta da LDO. O parecer do relator deputado Vaz Lima, do PSDB, ao projeto da LDO do governo foi apresentado e lido na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento na quinta-feira da semana passada. Inclui 57 emendas parlamentares das 270 apresentadas. Depois de lido o voto em separado do PT, este relatório pode ser discutido aqui na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e depois ambos serão votados, tanto o relatório do governo quanto o relatório da oposição. A tendência é que o parecer do governo vença, já que a situação tem a maioria dos 11 deputados aqui na Comissão de Finanças. Passada essa etapa, o projeto de lei da LDO poderá ir para a discussão e votação no plenário, precisando de 48 votos para a deliberação. Tudo isso deve terminar pela noite, pela madrugada, uma vez que este deve ser o último trabalho feito pelos parlamentares neste semestre, já que amanhã, dia 1º de julho, tem o início, o recesso parlamentar. Sérgio. Ok, Mauro, obrigado pelas suas informações. O plenário da Assembleia aprovou o advogado Rodrigo José Oliveira como diretor de assuntos institucionais da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados de transporte do Estado, a Artesp. A indicação foi feita pelo governador Geraldo Alckmin. Às 2 da tarde acontece a reunião da Comissão de Saúde para apreciar 19 itens da pauta. É no plenário Tiradentes e tudo pode ser visto ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Autoridades e especialistas da área do meio ambiente participaram aqui na Assembleia do lançamento da Frente Parlamentar Ambientalista. O repórter Jeremias Gomes acompanhou toda a reunião.
A frente, que conta com a adesão de 32 parlamentares, será coordenada pelo deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. Ele lembrou que na área ambiental, São Paulo conta com cerca de 1.000 dispositivos legais entre leis, decretos e resoluções. Por isso, deve propor uma consolidação ambiental, na qual temas similares são reunidos em uma única lei. É uma frente de extrema importância para São Paulo, para que a gente possa, primeiro, discutir as leis ambientais que nós temos aqui na cidade de São Paulo, mas também para que a gente possa fazer com que o desenvolvimento não atrapalhe o desenvolvimento econômico, a defesa do meio ambiente. Além de representantes do setor produtivo e de prefeitos, a frente contou com o apoio da SOS Mata Atlântica. Se a gente quer, por exemplo, acabar com o lixão no Brasil, tem que ter o parlamento e a sociedade discutindo para a coleta seletiva, a inclusão dos trabalhadores, ou mesmo com o Código Florestal agora, com a obrigação de recuperação das propriedades, da adequação, de fazer o cadastro ambiental rural. Nós temos municípios como Caxias do Sul, que aprovou hoje recursos para que todas as 4.000 propriedades do município recebessem gratuitamente o cadastro ambiental rural. Isso é uma mobilização que a sociedade está envolvida com a frente parlamentar, trazendo esses temas. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa debate o projeto do Senado de terceirização da mão de obra. O projeto já passou pela Câmara Federal e está em tramitação no Senado. A reportagem é de Jorge Machado. A líder da minoria e deputada do PT, Beth Saão, abriu a audiência pública sobre o projeto do Senado que terceiriza mão de obra em atividade fim das empresas. Ela citou o caso dos professores não concursados e trabalhadores em organizações sociais em saúde, que já têm funções terceirizadas. Os deputados estaduais Enio Tato, do PT, e Carlos Gianazzi, do PSOL, também foram à tribuna e classificaram a terceirização de retrocesso. São mais de 30 mil professores categoria O precarizados, vítimas de um contrato de trabalho extremamente precarizado. A terceirização pune principalmente os trabalhadores menos favorecidos, aqueles menos qualificados, aqueles mais pobres, aqueles que ganham menos, né? Infelizmente, é isso que está se debatendo no Senado e no Brasil todo. O projeto que possibilita a terceirização em todos os níveis foi aprovado na Câmara dos Deputados por 230 a 203 votos em abril, depois de ficar engavetado por 11 anos. A série de audiências públicas nos estados tem na presidência o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele tem dialogado com as centrais sindicais, pesquisadores e especialistas em terceirização, que já alcança 12 milhões de trabalhadores, ou 1/4 da mão de obra no país. Queremos também dizer que os 40 milhões de trabalhadores desse país não aceitam essa terceirização e, por isso, essa mobilização vai continuar até que o Senado vote a rejeição do PL 30 da terceirização. Nós temos um conjunto de profissionais, de entidades que entendem a urgência dessa discussão e, ao mesmo tempo, que nós possamos barrar a evolução desse projeto e a sua aprovação lá no Senado Nacional. E é isso que a gente espera. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se isso não acontecer, nós temos que trabalhar depois para o veto da nossa presidenta, para que ela entenda que isso seria extremamente nocivo ao conjunto dos trabalhadores. Às 2h30 da tarde, os deputados da Comissão de Infraestrutura se reúnem no auditório Franco Montoro. 7 itens da pauta serão analisados. E você pode assistir tudo ao vivo pela internet. É só acessar a página da Assembleia. O repórter Jeremias Gomes acompanhou hoje pela manhã, aqui na Assembleia Legislativa, a reinstalação da Frente Parlamentar de apoio à extensão rural. Vamos falar com ele agora. Boa tarde, Jeremias Gomes. Qual o principal desafio, Jeremias, dos deputados? Boa tarde a você, Sérgio. Boa tarde a você que nos acompanha. Olha, o plenário aqui no Teotônio Vilela está bem lotado e o principal desafio desta frente parlamentar é justamente o que leva ao nome, a extensão rural para esses trabalhadores. O que é extensão rural? É levar o ensinamento, a educação ao pequeno produtor do estado de São Paulo, que, olha, não são poucos. 2 milhões de paulistas vivem diretamente desta agricultura e são 240 mil famílias envolvidas diretamente com a agricultura familiar. Nós mostramos agora a mesa que está composta, o deputado Itamar Borges, do PMDB, fala neste momento, e no centro da mesa o deputado Davi Zaia, do PPS, que é o coordenador desta frente.
frente. Já passaram por aqui diversos deputados e inclusive o secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim. Ele falou da importância de se preservar o meio ambiente, mas se dar uma atenção muito especial ao pequeno agricultor. Também passou aqui pela manhã o deputado Elson Gasparini, do PSDB, já se retirou, Aldo Demarque, do DEM, Barros Munhoz, do PSDB, e o deputado Edmir Chedi, que é o segundo secretário da Casa, falou que a mesa diretora vai estar totalmente à disposição desta frente parlamentar. Voltamos com você, Sérgio. Jeremias, obrigado pelas informações. E vamos agora à previsão do tempo. Terça-feira, de tempo parcialmente nublado em toda a região metropolitana. No fim da tarde, a temperatura cai, a máxima é de 25 graus. Em Campinas, o sol aparece entre nuvens e esfria no fim da tarde. A máxima é de 22 graus. Em São José dos Campos, tempo parcialmente nublado, máxima de 26 graus. Em Sorocaba, o sol aparece entre muitas nuvens, a máxima é de 22 graus. Em Ribeirão Preto, a previsão também é de tempo parcialmente encoberto. A máxima chega aos 26 graus. Você vai ver a seguir, lançada a frente parlamentar que vai ajudar no combate ao diabetes. Nós voltamos em 40 segundos. Até já. O calote anunciado vai mesmo acontecer. O ministro da Fazenda da Grécia confirmou que não vai pagar a dívida junto ao fim de 1 bilhão e 6... ao FMI, melhor dizendo, perdão, de 1 bilhão e 600 milhões de euros. O anúncio pode levar o mundo a uma crise econômica. Uma audiência pública aqui no Parlamento debate as reformas do ensino médio de São Paulo com professores ligados à APOESP. E a repórter Viviane Cesarino tem agora todos os detalhes ao vivo. Viviane, boa tarde. Quais são os principais pontos dessa reforma, Viviane? Oi, Sérgio, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo. Bom, o que eles discutiram aqui nessa audiência pública é uma reforma que leve ao ensino médio perfeito, ao ensino médio ideal. O ensino médio são aqueles 3 últimos anos da nossa educação básica, o que na nossa época, né, Sérgio, chamava de 1º, 2º e 3º colegial. Existem diretrizes curriculares nacionais elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação que dizem como esse ensino médio deve ser. E o Estado tem obrigação de oferecer um ensino médio de qualidade a todos os estudantes de norte a sul do país, para estudantes pobres e ricos, e ele não pode ser diferente nesses lugares. Agora, o que esses especialistas que ainda estão debatendo aqui contaram para a gente, junto com os professores que fazem parte da APOESP, que é o sindicato dos professores, e também com os deputados da bancada do PT, é que governos e escolas estão reprovados nesse quesito, viu? Eles também discutiram uma possível mudança nesse ensino a partir do ano que vem, uma mudança proposta pelo governo do estado, onde o próprio estudante faria a opção pelas matérias que ele quer estudar. E isso ainda promete muita polêmica, viu, Sérgio? É com você. O plano da Secretaria Estadual da Educação é transformar a maior parte do curso em disciplinas optativas, modelo em que os alunos podem escolher o que vão estudar. A reforma deve transformar o 2º e 3º ano. O primeiro continuaria como é hoje em toda a educação básica. É preciso um currículo que valorize os conteúdos. Não é? A gente sempre diz que a única oportunidade, nessas igualdades de oportunidade para todos, não é, que é o projeto de educação liberal, a gente sempre diz que há filhos de trabalhadores que precisam de uma escola pública de qualidade até para conseguir ter uma mobilidade ascendente dentro da estrutura de classe. Apesar de favoráveis às mudanças, os professores esperam participar do processo de transformação. É uma reforma profunda que precisa envolver os educadores de todo o estado de São Paulo para que possamos construir algum tipo de propositura que possa representar a vontade dos educadores, a vontade dos educandos e assim construirmos de fato um currículo onde a mão e a presença do professor esteja efetivamente nesse contexto da reforma do ensino médio. A proposta será discutida no Conselho Estadual de Educação. Se confirmada, essa deve ser a maior mudança no ensino médio da rede estadual, que é a maior do país. O aluno vai
construir, vai escolher as matérias que ele pretende cursar. Mas ela é perigosa do jeito que o governo anunciou, porque o aluno vai escolher matérias e nós tememos que matérias mais críticas, como história, geografia, filosofia e sociologia, podem ficar de fora da grade ou não serem escolhidas. Então, todo esse debate tem que ser feito. Às 2h30 da tarde, no plenário Dom Pedro I, começa a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que vai analisar 103 itens da pauta. E o portal da Assembleia na internet mostra a reunião ao vivo. Lançada aqui na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar para debater o crescimento de uma doença perigosa e silenciosa, a diabetes. Veja agora na reportagem de Jeremias Gomes. O resultado do teste de glicemia sai em 1 minuto. Maurício não precisa se preocupar, mas torce para que cada vez mais as pessoas conheçam os riscos da doença. Faço com regularidade, pelo menos uma vez por ano eu faço sim. E quando tem esse tipo de oportunidade assim, eu sempre aproveito também. Foi o que aconteceu a uma sobrinha do deputado Fernando Cury, do PPS, que aos 4 anos detectou diabetes tipo 1. O fato o motivou a instalar a Frente Parlamentar de Combate à Doença. Sob sua coordenação e com o apoio de 40 parlamentares, serão promovidas discussões envolvendo médicos, população, gestores públicos e deputados para normatizar as ações de combate ao diabetes. Acho que a gente vai tentar fazer essa discussão de uma forma bem imparcial, bem responsável, para que no futuro, ao término da frente parlamentar, a gente possa ter projetos de lei que visem, como eu disse, melhorar a qualidade e o conforto dos portadores de diabetes. Há 2 tipos de diabetes mais frequentes. O tipo 1, que não pode ser evitado, já que o pâncreas deixa de produzir a insulina, que é o hormônio responsável por controlar o açúcar no organismo. E o tipo 2, este sim, pode e deve ser evitado. Em jejum, até 70 miligramas de glicemia por decilitro no sangue é considerado normal. Até 2 horas após uma refeição, o índice aceitável aumenta para 140. A médica Bibiana Silenci explica quais são os principais fatores de risco. Então, valores de 140 a 200 indicam que o paciente tem um risco muito grande de ser um pré-diabético ou um diabético. Nesse caso, ele precisa fazer um exame de curva glicêmica. Nesse exame, a gente faz um diagnóstico, se tiver em qualquer momento acima de 200 miligramas por decalitro a glicemia. Os sintomas do diabetes são falta de energia, sede excessiva, perda de peso repentina e urinar com muita frequência. A prevenção requer alimentação saudável, fazer caminhadas, manter o peso ideal e praticar exercícios. Os deputados da CPI das Telecomunicações se reúnem hoje no auditório Paulo Kobayashi. É às 2h30 da tarde. E você pode assistir tudo ao vivo pela internet. É só acessar a página da Assembleia. Saber agora como fica o tempo em mais cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o sol aparece entre nuvens. A máxima é de 28 graus. Em São José do Rio Preto, uma terça-feira com tempo bom. Sol a maior parte do dia. A máxima é de 26 graus. Em Mogi das Cruzes, o sol brilha entre nuvens. A máxima é de 23 graus. Em Piracicaba, uma tarde de tempo encoberto. A máxima chega aos 22 graus. Ato solene debate maneiras de acabar com a intolerância religiosa no país. Os detalhes você tem depois do intervalo. Eu volto em 30 segundos. Hoje tem reunião da Comissão de Atividades Econômicas. É às 3 da tarde, no plenário Tiradentes. O portal da Assembleia na internet transmite a sessão ao vivo. Um ato solene aqui na Assembleia Legislativa reuniu lideranças políticas e religiosas para discutir um problema cada vez maior na sociedade, a intolerância religiosa. No centro da mesa e das atenções, Kailane, de 11 anos. A menina que foi atingida por uma pedrada quando saía de uma cerimônia de candomblé vestindo o branco da religião na Vila da Penha, zona norte do Rio, em 14 de junho. No ato contra a intolerância religiosa realizado na Assembleia Legislativa, pétalas de flores foram lançadas em direção a Kailane, que ainda se recupera do susto e do medo que sentiu de morrer. Eu não acreditei que eu estava viva ali na hora, porque era muito sangue que tinha caído, muito sangue. E eu perdi muito sangue e agora eu tô aqui, tô fazendo esse ato para ver se param com a intolerância religiosa.
O encontro no Parlamento Paulista reuniu líderes das religiões africanas, do espiritismo, católicos, evangélicos, muçulmanos e judeus, que também enfrentam situações de ódio ao longo da história. Entre os deputados presentes, o líder do PTB, Campos Machado, coordenador da Frente Parlamentar pela Liberdade Religiosa. Não tem sentido nenhum uma agressão como essa. E no momento onde o país vive uma crise profunda de intolerância religiosa. Nós temos que nos unir. Povo, estados, país, para que essa agressão, a crença, a fé e a religião sejam enfrentadas de peito aberto, de coração na mão e alma no rosto, porque essa é uma agressão ao mais sagrado direito que as pessoas têm, de escolher o seu Deus, a sua crença e a sua fé. As instituições precisam agora se empreender em fazer um trabalho educativo. Só se combate intolerância religiosa com educação e prevenção em liberdade religiosa. O ato contra a intolerância religiosa foi coordenado pela deputada Clélia Gomes, do PHS, primeira mãe de santo eleita deputada estadual. Alguns fanáticos em religiões estão apedrejando, estão matando em nome de Deus. Isso não pode acontecer, né? Eu, como uma parlamentar e a primeira mãe de santo eleita no país, tenho por obrigação de tomar uma postura. Hoje tem lançamento da Frente Parlamentar pelo fortalecimento e ampliação do Polo Industrial de Mauá. É às 6 da tarde no plenário Tiradentes. E você pode assistir tudo ao vivo pela internet. É só acessar a página da Assembleia. Saber do tempo em mais cidades do interior paulista. Nesta terça-feira, em Franca, o sol aparece entre nuvens. A máxima é de 24 graus. Em Bauru, uma tarde de tempo encoberto. A máxima chega aos 26 graus. Em Limeira, uma terça-feira fria. Termômetros marcam 25 graus. Em Marília, sol aparece entre nuvens. A máxima chega aos 26 graus. Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Parabéns à cidade de Guarujá, que faz aniversário hoje, 122 anos de fundação. Lembrando a você que, a partir das 2h30 da tarde, a TV Assembleia transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek. Você também pode acompanhar toda a programação da TV pelo portal no www.al.sp.gov.br. E nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você.